amiguinho, como vocês estão? Tão bem? Tá tudo certinho, amiguinho? Bebeu água hoje? Comeu? E aí? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, aquele vídeo gostoso. Hoje eu tô aqui pra você ver a gameplay de fundo, ouvir eu falando besteira por 10 minutinhos aí e depois você seguir sua vida. É isso. Como é que você tá? Vamos lá falar sobre medo hoje, vamos falar sobre terror. Que é disso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre como o terror é algo tão essencial, estranho e divertido na nossa vida. É como algo que causa mal e a gente vê coisas ruins acontecendo, faz tão bem pra gente e é tão divertido, não é? Bom, pra gente começar isso, a gente tem que começar do princípio. O que é medo? O medo é basicamente uma emoção instintiva que surge em resposta a uma ameaça que é percebida pelo nosso corpo. Seja uma sensação, um arrepio, o que for. A gente sente um medinho e fica com medo, a gente sente um arrepio diferente. Você já sentiu um arrepio? Olha pra trás. Não olha não. Olhou? O que tem lá? Então, esse é o medo, tá ligado? E ele nos prepara pra reagir a situações perigosas, de fato. Então, você sentiu arrepio na nuca, talvez você precise lutar, ou fugir, ou às vezes você fica paralisado por conta do medo. E isso acontece porque o medo, ele ativa um mecanismo de sobrevivência na gente. Pode ser por, sei lá, desencadeado por fatores externos, como uma situação real de perigo, ou internos, como pensamentos e lembranças. É por isso que as pessoas têm ansiedade, traumas e crises de pânico. É medo, é basicamente medo. É um sistema do nosso corpo, nosso sistema nervoso autônomo. Eu não sei se é assim, mais ou menos. Eu acredito que seja. Tá no roteiro, então deve ser. Em termos de biologia é isso. O medo, ele ativa o sistema nervoso autônomo do nosso corpo. Então, causa essas coisas. Em algumas pessoas é diferente, né? Por exemplo, o medo, ele aumenta o ritmo cardíaco, a respiração e a liberação de hormônios, né? Como mesmo a adrenalina. Então imagina, tipo, quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, fica ansiosa, é porque ela começou a pensar muito, algo na mente dela deu ruim aí, e por algum motivo, talvez um desequilíbrio hormonal, ou não, até por isso, né, que a gente vai em psicólogo, em psiquiatra, pra gente poder saber mais ou menos o que tá acontecendo com o nosso corpo, se é algo só emocional, ou se tem alguma coisa hormonal na gente, porque às vezes a sua crise de ansiedade, amiguinho, não sei se você sabe, pode ser porque você tá com os hormônios tudo desequilibrado. Então, vai no médico, vai na academia, e vamos regular esses hormônios aí pra você ter uma vida melhor. Às vezes é por conta disso. Por isso que a gente toma remédio, né? O remédio, ele não tá só pra dopar a gente, apesar de dopar. O remédio também tá aí pra ajudar a gente quando a gente, né, tem os hormônios desequilibrados. Mas psicologicamente falando, o medo, ele é uma reação saudável. É uma forma do nosso corpo identificar a ameaça, né? Mas, claro, como eu disse, se mal digerido, se mal cuidado, né? Se você está de alguma forma esquisito, pode causar ansiedade crônica ou fobia. O medo também tem uma parada subjetiva, né? Eu, por exemplo, eu sou todo esquisito, então eu sinto medo diferente de certas pessoas. Quando eu sinto medo, normalmente, quando eu tomo um susto, um jumpscare, eu fico ou puto, é engraçado, ou eu começo a rir. Eu rio de nervoso, eu fico nervoso e começo a rir. Então são esses dois extremos. Às vezes eu tomo um susto igual uma pessoa normal, mas normalmente ou eu rio ou eu fico puto. Porque, tipo, várias pessoas podem sentir medo de formas diferentes. De pessoa pra pessoa, dependendo da experiência de vida, da cultura e da personalidade. A minha personalidade é esquisita, então minhas reações são esquisitas. Embora possa ser visto, né, o medo, ele possa ser visto como algo negativo, às vezes ele é bom, tá ligado? Nem sempre, óbvio. Às vezes ele é, às vezes não. Na maioria das vezes não. Mas às vezes ele é bom. Como eu disse, ele pode te mostrar o que é medo, né? O medo, ele te mostra o que é medo. O medo, ele te mostra o que tá errado. Às vezes você instintivamente tem medo de rato. E sabe que você tem medo de rato porque ele transmite doença, sei lá. Às vezes da barata. Você tem medo da barata porque ela transmite doença. Você tem medo de escuro. Os seres humanos que têm muito medo do escuro. Por que a gente tem medo do escuro? Porque até hoje as pessoas têm medo do escuro. Porque lá nos primórdios a gente tinha medo de ir pra fora no escuro. A gente não tinha lâmpada, não tinha nada. Na verdade, isso não é nem tanto nos primórdios. Alguns séculos atrás a gente não tinha luz elétrica dentro de casa. Então a gente ficava com medo. O que tem lá fora?
fora, caralho. A gente morava no meio do mato, no meio da floresta, assim, eletricidade, só luz de fogo. Isso realmente deve dar um bagulho. Ainda bem que eu tô na frente do meu PC, meu videogame tá ligado, parece até a porra de um carnaval, a porra dos LED do quarto. É isso aí, mano. Graças a Deus, a gente tá numa situação boa. Porque se fosse há uns 100, 200 anos atrás, irmão, eu já tinha enlouquecido, eu tava preso no manicômio. Bom, e agora que a gente sabe mais ou menos, com uma explicação bem ruim, o que é o medo, vamos ali tentar entender como surgiu o terror. Então, os filmes de terror surgiram como uma evolução das histórias de medo que já existiam na literatura. Eu tô falando mais de cinema, que a gente vai cortar, a gente pulou uma parte muito grande desse vídeo, não fica com 40 minutos. Se a gente pular uma parte muito importante ali, da onde surgiu o terror, que saiu de lendas e antes de lendas de lendas e antes de mitos, e a gente pulou uma parte, então vamos pular que já tinha histórias de medo, as pessoas liam livros de terror, já tinha nego aí escrevendo sobre demônios malignos vindo de outras dimensões para comer a sua família. E aí as pessoas levaram isso pro cinema, entendeu? Então a gente já pula aí uma parte ali bem grande e vamos deixar para outro vídeo aí, caso vocês queiram. A origem real do terror. Esse vídeo não é sobre a origem do terror, é porque gostamos de sentir medo, fechou? E a ideia de explorar o medo em uma forma de entretenimento vem muito tempo antes, né? Até dos livros, mas o gênero cinematográfico, que foi o foco da pesquisa, do roteiro, começou a ganhar força no século XX, né? Se eu não me engano, se esse roteiro não tá errado. Eu vou até conferir isso. É isso mesmo. Admin não tá errado. Admin não deu de maluco. Mugzinho não enlouqueceu. Foi no final do século XIX, ali, início do século XX, 1895. Então, foi aí no século XX, início do século XX, que começou a ganhar força o cinema. Aí teve os primeiros filmes de terror, com o do George Miller, que eu acho que vocês conhecem, né? Pelo amor de Deus. Porra, calma aí, né? Tipo assim, o seu professor de história te contou essa porra, né? O Jar? Não? Tá bom. Titio Mangue vai falar. Viagem à Lua, O Solar do Diabo, Viagem Extraordinária, O Homem de Cabeça de Borracha, essas porra aí desses filmes preto e branco que ninguém liga, vamos ser sinceros. Foram revolucionários, lindos, abriram margem pra muitas coisas, mas ninguém liga, vamos ser sinceros. Depois o George Miller fez vários outros bagulhos, tinha várias outras obras muito mais importantes do que os filmes que eram 5 segundos de filme. Vamos ser sinceros, desculpa, professor de história, desculpa, mas sinceramente, semana passada eu tava assistindo Nosferatu, remake, coisa linda. Ano passado eu tava assistindo Duna 2, coisa maravilhosa. Então, vamos ser sinceros, limitações tecnológicas da época, às vezes é chato, mas foram famosos, abriram portas, e claro, o George Miller, ele também tem livros, ele tem vários outros livros, e é o cara da Lua também, né, o Viagem à Lua é o cara, foi ele, tá ligado? Enfim, no entanto, embora George Miller realmente de fato tenha contribuído, o gênero só começou a se estabelecer como algo único com a chegada do cinema sonoro mesmo. Até porque a forma que George Miller trazia já existia, já tinham coisas parecidas, já estavam sendo trabalhadas coisas não parecidas, porque ele inovou, mas era fantástico. Já existiam coisas fantásticas, já estava sendo criado coisas fantásticas. Terrorzão mesmo, só foi lá em 1931, com a chegada do Drácula e do que eu já citei, o Nosferatu, que veio 9 anos antes. Porra, Nosferatu é uma cópia do Drácula de Bram Stoker. E Drácula saiu muito depois. O filme, né, a adaptação oficial saiu 9 anos depois que saiu Nosferatu. O cara que leu o Drácula falou, caralho, que foda, quis fazer um filme, fez o filme, tomou no cu e teve que mudar vários bagulho no filme, tá ligado? Se vocês não sabem, é isso. Drácula e o Nosferatu é a mesma porra. O cara que fez Nosferatu só copiou. Hoje a gente tem um remake aí que é maravilhoso. Mas o filme original é cópia, é uma fanfic. Acho ainda mais, tal como 50 Tons de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo, Nosferatu é uma fanfic de Drácula. Só queria dizer isso deixar isso bem claro. É a minha opinião sincera. Apesar de eu gostar muito mais de Nosferatu. E esses filmes, né, de monstros, e principalmente o Drácula nessa época, foi o que tornou oficial o arquétipo do vampiro, né? O arquétipo vampiresco. Já tinha, de novo, o Nosferatu, mas quando saiu real oficial, o nego falou, caralho, aí, isso aí é um vampiro, brabo, né? Os dentinhos não era junto, era separado, né? Outro grande exemplo de um monstro que inovou, que foi época, foi o Frankenstein, né? Foi no mesmo ano, mais ou menos, se eu não me engano, no final do ano, enfim, que também é uma adaptação de um livro. Como eu disse, os filmes de terror foram inicialmente inspirados por lendas, por livros, e os livros foram inspirados por mitos, e, sabe, com muitos deles utilizando
quanto as lendas que a gente tem lá de tribos indígenas, né? Pensa mais ali, não sei se é a mesma época, não lembro, não pesquisei sobre isso, mas pensa ali mais ou menos ali no Lovecraft, tá ligado? Você já tem na história humana, já tinha registros de lendas de vampiros, lobisomens, zumbis, fantasmas, em contextos sociais diferentes. Só foi trazido pros livros, para outras mídias, teatro, e aí trouxeram para os filmes. E aí você tem esses monstros surgindo em contextos sociais e culturas onde eles são conectados. Existe um fascínio gigante, né, que a gente tem por esse desconhecido. Como eu citei o Lovecraft, é um fascínio pelo oculto, é um fascínio pelo medo primitivo do ser humano, e esses filmes ajudam a canalizar e explorar esses medos coletivos, que, de novo, citando Lovecraft, esse trechinho do roteiro, parece que eu me inspirei bastante ali, quis dar onde, de novo, e é o medo coletivo, tá entendendo? É uma maneira de você colocar várias emoções perturbadoras das pessoas, do que a gente tem na nossa humanidade, num contexto de monstros em filme. O terror evoluiu, né? Passou a explorar aspectos diferentes, é óbvio, como medo psicológico, aí você tem exemplo como Psicose, do Hitchcock, os filmes gore, não os que a gente tem hoje, é um pouco diferente, né? O gore que a gente tem, né, que a gente tem hoje é bem mais nojento, eu admito, eu acredito, na verdade, que é bem mais nojento, onde você tinha filmes como o John Carpenter, tinha o Jorge Romero, que são filmes de terror corporal diferente do que a gente tem hoje, que é mais um terror, né, sangrento e um mal. Por isso que esse é o tema do vídeo, né, que é esquisito, né, como é uma parada que a gente gosta e, porra, ver alguém sendo decapitado não é uma parada mais legal do mundo. E aí o terror foi se diversificando, explorando novas formas de causar susto, aí virou aquela bosta de jumpscare, tensão, né, virou um bagulho do horror psicológico ao horror visceral, dessa parada de a gente ver as tripinhas saindo do corpo. E é isso, pronto. A gente sabe de onde que veio o terror, sabe o que é o medo. Mas por que a gente gosta disso? O que faz a gente amar isso? Seria só uma saída covarde dos desejos perversos da nossa mente? Ou uma simples curiosidade pelo desconhecido que a gente explora em livros de terror psicológico, principalmente citando pela terceira vez, desculpa, eu gosto muito de Lovecraft, a curiosidade pelo desconhecido, o medo racista do inconcebível, do novo. O que faz a gente gostar disso? O que faz? É uma pergunta que eu me faço. A gente tem jogos, a gente tem filme, tem livros de terror, sendo que é algo que assusta a gente, é algo que nos dá medo, é algo que dá desconforto. O que faz a gente gostar disso? E eu fui pesquisar, fui ler, fui buscar, fui entender o quê? E vamos lá, lembra que eu falei sobre os hormônios que causam na gente e tudo mais? Então, primeira coisa, adrenalina e excitação. Quando a gente sente medo, a gente dispara o nosso sistema autônomo hormônios, correto? É isso que acontece. E a adrenalina e a excitação ocorrem dentro da gente, certo? Quando a gente assiste um filme de terror ou lê um livro, o nosso corpo responde com a carga de adrenalina. Isso gera uma sensação de excitação que é tipo um prazer negativo, onde o medo é experimentado de uma forma controlada. A adrenalina é a mesma substância que nos prepara para enfrentar uma ameaça real. Mas quando a gente tá dentro de casa, vendo um filminho, a gente sabe que a gente tá em segurança e que não vai se machucar de verdade. O que transforma a experiência em algo emocionante. É basicamente BDSM. Tem outra parada que também faz sentido. O terror, ele permite que as pessoas explorem seus medos mais profundos em um lugar seguro, um ambiente seguro. Foi como eu disse. Isso pode ter um efeito cartático. Eu não sei se é assim certamente pronuncia. Mas onde a gente, né, enfrenta o medo na tela, a gente consegue processar e liberar emoções e tensões acumuladas vendo algo. Muitas vezes isso pode até resultar em uma sensação de alívio ou prazer depois que a gente vê um filme de terror ou assiste um livro. E de novo, isso é BDSM. Mas não só isso. A exploração do desconhecido entra nesse caso. A gente também tem um fascínio por terror por conta desse tema de explorar o não explorado, né? O ser humano é um bicho que explora. A gente nasceu assim e nossa sociedade se formou fazendo isso. O terror, ele oferece uma forma de explorar o desconhecido, o proibido, como eu disse, na telinha. Ele nos leva para lugares onde a lógica e a norma social não se aplica. Permite uma forma de escape e curiosidade sobre além do que está no nosso controle e compreensão. E isso pode ser especialmente atraente para quem gosta de aventuras emocionantes, tá ligado? E de novo, eu não vou
vou repetir o que parece. Senso de controle também, né? Vamos ter que deixar isso bem claro. Como eu repeti algumas vezes, o senso de controle de você ver um filme, tipo, os filmes de terror nos colocam em situações de medo, sabe? Eles nos colocam como espectadores, sabemos que estamos seguros. O jogo entre o medo real e a segurança emocional é o que torna a experiência única. É como jogar videogame, a gente joga videogame, a gente sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Mas a gente tá seguro. E aí a gente sente que está sob o controle da situação, que a gente pode controlar o que tá acontecendo e que a gente tem medo diante do terror, entendeu? Então, tem gente que gosta de livros de terror não para sentir medo, mas para se sentir melhor, mais aliviado. Por exemplo, tava no roteiro na primeira parte e eu não deixei, eu removi, porque eu não sabia mais encaixar direito. Mas agora dá pra eu encaixar essa parada. Se eu não me engano, no século XX, eu não lembro exatamente, a gente tava com a queda da bolsa, né? Uma das maiores crises, a depressão, né? Se eu não me engano, foi a queda da bolsa ou a depressão? O estouro da bolsa? Eu não lembro. Enfim, a gente tava com a grande depressão, que deu uma merda gigantesca nos Estados Unidos. A gente tinha muita gente tava se fudendo. O que a gente tinha? Filme, livro, HQ, pra gente ler. Então o cara pegava um quadrinho de super-herói e se sentia aliviado. Outra pessoa pegava um livro de terror e via aquele monstro grotesco, aquela criatura visceral que destrói tudo à sua volta, e ela tinha controle sobre aquilo, que tava num livro, tava no papel. E isso causava um efeito bom, né? A catarse, como eu disse, né? E o senso de controle. Então, muitas pessoas provavelmente devem ter escapado de momentos ruins lendo livros de terror ou assistindo coisas de terror, jogando coisas de terror, e sentiram que tinham controle sobre outros problemas. A gente também tem a reflexão sobre a morte, e isso é incontrolável, e mesmo que a gente lê no livro, não tem como controlar, então a gente reflete. E o terror também conforta, com temas existenciais como a morte. O desconhecido, não só, ele tem a parte da morte, a gente não sabe o que acontece quando a gente morre. Às vezes a gente precisa de algo que conforte a gente sobre algo que dá repulsa. Como a gente se conforta sobre algo? Como que você se confortou sobre um problema? Encarando ele. E o terror tem isso. Então você, né, mesmo que esse tipo de abordagem cause desconforto, ela ajuda a lidar com nossos próprios problemas e ansiedade, sabe? Nossos próprios assuntos. A gente enfrenta esses medos de forma simbólica, através de um livro de terror, de um filme, como eu disse. O pessoal, na época ali da Grande Depressão, tava lá se fudendo e tinha que ler um livrinho ali pra diminuir as angústias. E isso me lembra bastante o meu vídeo passado sobre Dark Souls e como a gente consegue passar por fases, até mesmo luto, dentro de um joguinho feito por um japonês. Um joguinho aí, matando um demônio. Berserk também é uma coisa que eu tenho tatuagem de Berserk, é das obras mais importantes da minha vida, e me ajudou a passar por momentos difíceis também. Eu consegui lidar com traumas, principalmente trauma físico, de questões físicas e questões emocionais, como Berserk. Muitos traumas que eu sentia, eu via sendo refletido no Guts de Berserk, e eu via e causava um pouco de alívio saber que o personagem que é tão forte, que é tão... ele levanta uma espada de 100 quilos, irmão. E esse cara sente o mesmo medo que eu, sente o mesmo trauma que eu. Então isso causa um certo alívio em lidar com esse problema que eu tenho. Então eu consigo ter um pouquinho mais de força para resolver os meus problemas. Mas também tem aquelas pessoas que têm vício no medo, sabe? Tem vício no terror. Para algumas pessoas o terror é viciante, assim como o corpo ele se adapta ao exercício físico, por isso a gente muda o tipo de exercício na academia, e a liberação, né, de endorfina e tudo mais, a gente vicia nesse bagulho, ele pode se acostumar também, a adrenalina se acostuma no nosso corpo, tem uma hora que o nosso corpo vai se acostumar e vira um ciclo de busca de uma sensação forte, e esse prazer está relacionado ao equilíbrio entre o medo real e o controle da situação. Então tem gente que às vezes vicia nesse sentimento que eu falei agora, né? No tal jogo do real e não real, o jogo de realidade não, da segurança emocional, sabe? E essas paradas que eu mencionei, tá? Em resumo, eu acho que o ser humano gosta tanto de terror basicamente porque o ser humano é um pervertido traumatizado. Gostaram? Esse é o motivo da gente gostar tanto de terror. Bom, pra finalizar é isso, tá? Esse foi o vídeo. Eu não sei se vocês gostaram. O roteiro foi um pouquinho diferente dessa vez. Tentei ter um roteiro um pouquinho mais extenso, com mais detalhamento do que eu iria falar, pra não ficar tão avulso, claro. Sempre mantendo a minha autonomia autista pra falar qualquer bosta que sair da minha
boca enquanto eu tô na frente do microfone. Eu não sei se ficou bom. Eu espero que tenha ficado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilha com alguém. Não precisa dar like se não tiver gostado. Só dá like se gostou mesmo, tá bom? Manda pra alguém. Isso eu peço mesmo que não tenha gostado. Vai que outra pessoa goste. Fala assim, olha esse merda falando. Pra ajudar aí o canal a chegar, sei lá, 500 inscritos dentro do ano de 2025. Vai que eu já consigo aí, né? Ter um empurrãozinho pra voltar a fazer live, talvez. E gravar mais vídeos, obviamente. Até porque demora pra fazer esses vídeos. Pelo menos um pouquinho mais, porque eu quero trazer algo de qualidade pra vocês. Mas enfim, eu não vou me estender. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, sinto muito. Vou tentar melhorar na próxima. E esse foi o vídeo, tá bom? Espero que você tenha uma boa noite, meu bebê. Que você beba uma aguinha. Que você durma bem. E que você não fique viciado em medo. E nem fique se traumatizando com coisa e sem conseguir viver. Vamos lá, levanta. É isso, é nóis. Amo todos vocês. Tchau, tchau.